que é o referencial teórico? Né? Eu dividi aqui a nossa conversa, digamos assim, em algumas pequenas partes, né? Falar um pouco aqui da nomenclatura, falar um pouco das atividades que você faz no referencial teórico, o formato, tá? Que você vai apresentar no seu referencial teórico, e algumas dicas e determinações, ok? Antes da gente entrar detalhadamente nas características e como construir, eu quero só fazer aqui, entre aspas, um pequeno alerta. Se você pegar alguns livros de metodologia, a gente vê que eles colocam nomes diferentes e até mesmo nos trabalhos, tá? Nas dissertações, teses, TCC, os autores variam um pouco a forma que chamam, tá? Tem aqueles que chamam de fundamentação teórica, fundamentação bibliográfica, discussão teórica, discussão da teoria, revisão bibliográfica, revisão teórica, levantamento bibliográfico, resenha bibliográfica, estado da arte, marco teórico, tá? Sim, tem alguns autores que botam algumas definições e algumas diferenças, por exemplo, do que vem a ser estado da arte ou marco teórico, mas né, para essa nossa conversa aqui e nos nossos trabalhos, nós vamos utilizar o termo referencial teórico. Tá? Então, digamos assim, vamos, né, a partir desse momento, unificar, tá? Digamos assim, a nossa fala, a nossa conversa. Então, quando vocês forem falar comigo, tiverem alguma dúvida, vocês vão se referir, né, ao referencial teórico. Ok? Nessa sessão do referencial teórico, você vai basicamente vai fazer duas atividades, basicamente. Conduzir uma discussão teórica e apresentar uma revisão da literatura. O que é isso? Vamos lá. Você fez um trabalho, tá? E você leu. Você pode partir, por exemplo, o seu trabalho ele pode partir de uma teoria. Tá? Então, o que é isso? Você viu, a gente estava vendo agora há pouco na disciplina de teoria da contabilidade, né, algumas teorias utilizadas na contabilidade. Você parte dessa teoria e fala o seguinte, olha, a teoria, por exemplo, da aglomeração fala isso, fala acerca desse tema, traz, entre aspas, essas verdades. E você acha aquilo interessante e fala, olha, no meu trabalho eu vou basicamente, por exemplo, né, ver se empiricamente, tá? Ou ver na realidade, no mundo real, digamos assim, eu vou ver se essa teoria é confirmada ou não, ou eu vou fazer o meu trabalho e, teoricamente, os autores dizem isso, tá? Mas eles não especificam o setor. Tá? Eu vou ver especificamente nesse setor. Tá? Então, por exemplo, a teoria de redes e teoria da aglomeração dizem que os atores que estão próximos fisicamente tendem a ter uma vantagem quando competem com empresas de outras localidades que não estão aglomeradas fisicamente ou localmente. Tá? Como assim? A teoria fala, partindo dessa teoria, a gente pode pensar assim. Lá no Rio Grande do Sul, esse é um exemplo que eu sempre dou, lá no Rio Grande do Sul o setor moveleiro, ele é muito forte. E quando você vai lá, tanto nas feiras como nas empresas, localmente, as fábricas elas são muito próximas geograficamente, fica tudo numa região só, ok? E sim, é um setor muito forte daquela economia, tá? E aquelas empresas têm sim uma representatividade nacional, tá? Então, são grandes empresas. Aí você me pergunta, professor, por que essas empresas ficam tão próximas dos seus concorrentes, né? Não seria interessante ficar mais distante, ou não se comunicar, ou não conversar, etc, etc? Aí é que, né, é o X da questão. Essas empresas, elas, pelo fato de estarem próximas e pelo fato de se ajudarem, elas oferem, né, uma série de vantagens. Tá? Então, por exemplo, elas conseguem fazer compras juntas de seus fornecedores, então elas têm mais poder de barganha. Ali, eles conseguem treinar, se eles querem, por exemplo, criar um centro de treinamento, tá? De pessoas para ter mão de obra qualificada dessa indústria moveleira. Eles podem se juntar, ok? E dividir os custos para criar essa escola.
Mão de obra na região, se um funcionário é demitido de uma empresa porque teve algum problema ali com o supervisor, alguma coisa, essa mão de obra especializada vai ficar na região, então outra empresa pode contratar, etc, etc, etc. E a mente tem consciência de que eles não estão competindo com o seu vizinho ali do lado, mas eles estão se fortalecendo e competindo com empresas de outros estados, tá? E de outras partes do mundo. Então eles formam ali, entre aspas, a panelinha deles, se desenvolvem e ganham competitividade. Ok. Isso a teoria da aglomeração, teoria de redes, dizia pra gente lá em 1900, 1900 e pouco, tá? Aí, de fato, isso já fizeram estudos, já comprovaram isso que eu acabei de falar. Tá? Mas você pode pegar essa teoria e eu quero ver o seguinte, professor, será que no ramo do turismo essa teoria se confirma? Então eu vou ver se os hotéis têm essa mentalidade ou não, se aquelas empresas ali que formam o setor, se essas empresas aplicam isso ou não, etc, etc. Então observe, o seu trabalho, o seu problema, a sua lacuna, a sua pergunta, o seu objetivo partiu tudo de uma teoria, tá? E aí, a partir dessa teoria, você desenvolve o seu trabalho. Então, nesse caso, sim, você já teria o primeiro tópico do seu referencial teórico. Seria a teoria, né, que você acredita que está relacionado com o seu tema, a teoria que você usou como pano de fundo, a teoria que você leu inicialmente, né? Aí vocês me perguntam, professor, uma tese de doutorado tem que ter uma discussão e contribuição teórica? Sim, tem. Uma dissertação de mestrado tem que ter uma discussão teórica e uma contribuição teórica? Sim, tem que ter. Tá? Professor, um TCC, trabalho, né, de conclusão de curso, ele tem que ter uma teoria e tem que contribuir com a teoria e tem que ter uma teoria como ponto de partida? Não, não tem que ter. Tá? De novo, no doutorado e mestrado, você passa ali alguns semestres e você tem acesso a um estudo, debate muito ali no grupo e no final, sim, você é obrigado a fazer. No TCC, trabalho de conclusão de curso, não. Tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou primeiro explicando, né? Alguns alunos meus têm lido teses e dissertações, eu indico a leitura para ter uma noção, e eles podem pensar que qual é a teoria que eu vou colocar aqui no meu trabalho. Tá? Mas, de novo, não é obrigatório. O trabalho de conclusão de curso que fizer isso é um trabalho assim excelente, né? Digamos assim, fez mais do que precisava, né? E tudo bem, assim, não, enfim, vai ser aprovado e aqueles que não apresentarem, né, também têm a chance de serem aprovados. Isso não vai ser o fator determinante, tá bom? Primeiro ponto da nossa conversa aqui. Professor, você falou que você tem que conduzir uma discussão teórica. Ok, nós vamos ver aqui embaixo, falar um pouco melhor, um pouco mais sobre isso. E além disso, você vai ter que fazer uma revisão da literatura. Você vai ter que ver o que já escreveram sobre aquele tema. Tá? E aí, essa revisão da literatura, que vai formar o seu referencial teórico, ela pode ter, né, algumas características. Tá? Vamos ver aqui o que vem a ser. Só que eu escrevi aqui uma coisa, não eu coloquei, na discussão teórica, o pesquisador apresenta e discute, né, a base teórica da pesquisa, apresenta a teoria que, na percepção do pesquisador, é a mais indicada para explicar o fenômeno que está sendo estudado. Todos os trabalhos devem apresentar e discutir uma teoria, né, já falamos, já explicamos. E quanto à revisão da literatura, o pesquisador apresenta trabalhos que estejam relacionados ao seu. Ok? Seja para enquadrar a pesquisa, explicar conceitos ou comparar resultados. Vamos seguindo. Professor, eu sou um aluno, tá? Nota 10, eu sou um aluno que me interesso, eu quero aprofundar o meu tema, eu quero fazer um TCC mais robusto, quem sabe eu já estou pensando no mestrado, uma coisa assim. Qual é o trabalho, né, que você me indicaria? Qual é a teoria que você me indicaria para eu ler, para eu falar, etc., para me aprofundar? Ok. Isso daqui é aquela pergunta, aquela resposta um pouco vaga, né? Que é o velho e bom depende, tá? Existe um número muito grande de teorias nas áreas nas ciências sociais, muito grande, um volume muito grande, tá?
onde, por exemplo, é comum um pesquisador, chefe de departamento, de grupo de pesquisa, etc., etc., passar a vida toda estudando e focando só em uma ou duas teorias, né? Então, assim, é algo muito complicado, né? Eu fazer uma indicação de teorias que você deveria ler, ou que você deve ler, tá? Aí, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que eu vou compartilhar rapidamente. Então, pessoal, eu abri aqui, né, a planilha, onde eu tenho aqui uma lista de teorias, ok? Tem aqui ao todo 73 teorias. De onde que eu tirei essas teorias? Lá no site do ENAMPAD, tá? Que é o Encontro Nacional, né, dos pesquisadores na área de administração, quando, né, eu sou cadastrado lá, né, e aí você diz, em dado momento, você diz ali em qual teoria você se sente à vontade para corrigir trabalhos ou não, né, um cadastro que você faz. E lá, na hora de fazer esse cadastro, tem essa lista de teorias aqui que eu achei interessante, né? Eu copiei de lá e trouxe para cá, tá? Só para a gente passar os olhos e vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, tem aqui teoria da ação racional, tá? Teoria da agência, que é mais comum para a gente que da área da contabilidade, né? Teoria da agência. Teoria da aprendizagem, teoria da atividade, a rede, teoria da burocracia, capacidade absortiva, teoria de clusters, competitividade, etc, etc. Então vocês veem a quantidade, tá? Eu vou passar, digamos assim, devagar aqui, né? Eu estou gravando a minha tela, né? Eu fazendo o vídeo e aí você pode pausar e olhar, pesquisar sobre essas teorias depois, né? Então vou passando aqui devagar. A gente vê aqui teoria do consumo, contingência, estudos culturais, estudos pós-coloniais, etnográfico, ok? Visão baseada em recursos e conhecimento. Então, esse congresso aqui, o congresso do ENAMPAD, é o principal congresso na área de administração, tá? Para a gente, administração, mas não fala só sobre administração, fala sobre administração, um pouco de contabilidade, economia, tem sessões específicas. E lá, provavelmente, eles vão recebendo os trabalhos e fizeram aqui essa relação que eu achei muito interessante, né? Vocês podem depois pesquisar sobre elas, né? Só que, de fato, é um número muito grande, né, de teorias e talvez seria natural, né, ou até natural não esperar que a pessoa busque dessa forma. Mas eu trouxe aqui só para abrir a mente de vocês e mostrar sobre o que a gente está falando, sobre a quantidade de teorias que existem. Ok? Agora eu vou compartilhar um outro material, tá, que eu tenho utilizado nas minhas aulas, que são algumas teorias que são utilizadas especificamente na área de contabilidade. Ok? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Então, de novo, professor, eu tenho interesse em sim falar um pouco sobre aprofundar o meu TCC e não ficar só falando em conceitos. Eu quero fazer um referencial teórico mais robusto, tá? Ao mesmo tempo, eu nunca li nada, né? Ao mesmo tempo, meu livro é na área de contabilidade, tá? E ao mesmo tempo, eu nunca li nenhuma teoria, não sei nem por onde começar, né? Qual seria um bom ponto de partida? Eu indico esse livro, Teorias Aplicadas à Pesquisa em Contabilidade, né? Tá aqui os organizadores, ok? Ele é gratuito, você pode baixar aí na internet, foi feito lá pelo pessoal da Universidade Federal da Paraíba, né? Que tem um departamento muito forte lá de contabilidade, tá? Então, vindo aqui, eles separaram aqui esses temas: teoria da agência, teoria dos custos de transação, teoria institucional, teoria da contingência, teoria da divulgação, teoria da regulação contábil, teoria da restrição financeira, estágios do ciclo de vida organizacional e os fundamentos das empresas, hipóteses de mercado eficiente e teoria de precificação de ativos, né, hipótese do mercado eficiente, teoria do prospecto, teoria do comportamento planejado, teoria do licenciamento moral, teoria do triângulo da fraude, tá?
Então, de novo, professor, me indica algum material, tá? Onde eu posso ter um primeiro contato, tá? Então, acho que faz mais sentido você ter um primeiro contato com aquelas que são mais recorrentes, que são mais utilizadas na área da contabilidade. Você vê qual dessas teorias aqui está mais relacionada com o que você pretende fazer, com o que o seu trabalho pretende fazer. Ok? Então, essa parte inicial seria isso. Agora eu vou voltar lá para o meu roteiro, que a gente vai continuar e eu vou falar das outras questões. Muito bem. Então, a gente já... Então, a gente já viu aqui as características, digamos assim, as duas coisas que você vai ter que fazer no seu referencial teórico, que você pode fazer, né, que é discutir a teoria, falei um pouco sobre essa parte, e fazer a revisão da literatura. Tá? Eu separei aqui esses tópicos para ajudar vocês, né, a pensar, tá? Quais seriam os tópicos principais ou quais tópicos colocar no seu referencial teórico. Então, número 1, como eu falei, você nitidamente leu sobre as teorias na área das ciências sociais, na área da contabilidade, e chegou a uma teoria que você fala, olha, isso aqui, essa teoria vai ser útil para eu debater o meu resultado. Então, já tem o primeiro tópico do seu referencial teórico. Tá? Você pode, digamos assim, não ter uma teoria, tá? Mas você tem um marco teórico. Tá? O que é um marco teórico? O marco teórico é o seguinte, ele não é uma teoria, mas ele é um ponto de partida, tá? Que você embasa o seu trabalho. Então, é alguma determinação, alguma fala, algum posicionamento teórico, né? Geralmente de um estudioso da área, e você fala, olha, eu quero levar o meu trabalho a partir desse ponto, ok? Então, isso seria um marco teórico. Eu coloquei aqui do lado um conceito, tá? Que é o seguinte. Marco teórico é uma afirmação teórica específica defendida por um determinado autor, uma afirmação incisiva de um teórico de determinado campo do conhecimento que realizou investigações e reflexões ordenadas sobre determinado tema e chegou a explicações e conclusões metódicas sobre o assunto. Ou, de outra maneira, é uma afirmação importante que respalda as reflexões do autor do trabalho. Tá? Então, pode acontecer isso também. Tá? Você não tem uma teoria, mas você tem um autor, um trabalho, onde você usa aquele trabalho como um ponto de partida. Tá? É um marco teórico, é uma teoria? Não, ele não tem o status de uma teoria. Tá? Mas é uma determinação onde você coloca, a partir desse ponto, ok? Eu vou levar em consideração esse trabalho, ou seja, esse marco, e daqui para frente eu vou conduzir meu trabalho levando isso em consideração. Então, vamos seguindo. Como eu disse, essa parte teórica ela é a mais difícil e não é esperada de um aluno de TCC. Tá? Mas eu quis colocar aqui no vídeo essa parte também, para que ele entenda que existe essa possibilidade. Tá? E lá na frente, se ele quiser fazer um projeto para tentar, né, espero conseguir entrar no mestrado, ele entender, né, que, olha, se eu quero dar um passo a mais, eu tenho que começar a discutir isso daqui também, discutir teoria. Tá? Até aqui, tranquilo, tudo bem, certo? De novo, não se assustem se vocês não leram, vocês leram trabalhos e não conseguiram relacionar o TCC de vocês a alguma teoria. Ok, tranquilo. Como eu falei, essa parte inicial aqui era meio que um bônus. Tá? Agora vamos, né, dizer aqui o que sim, o que um trabalho de TCC tem que ter. Tá? Você tem o seu tema, você já tem um título para o seu trabalho, você já tem um problema, uma pergunta, um objetivo. Ok? Eu vou inventar aqui, aleatoriamente, eu vou falar sobre governança corporativa, o impacto no... Vou botar aqui, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Então, olha só, você vai falar sobre governança corporativa e o impacto do ambiente de trabalho. Então, uma empresa que antes não tinha nenhuma ação de governança corporativa, a governança corporativa está muito relacionado
com aquela relação entre o principal e o agente, quando há aquela divisão entre quem fornece e administra o capital, etc, etc. Mas só você quer dar uma abordagem diferente, você quer saber o que aconteceu no ambiente de trabalho, tá? Depois, ou seja, não olhando para fora da empresa, mas olhando para dentro da empresa. Você quer ver qual é o impacto disso, se os funcionários que estavam lá antes da implementação de ações de governança corporativa, eles estavam mais ou menos felizes, mais ou menos motivados, qual foi o impacto, como aconteceu, ok? Então, vou botar aqui, ó, na motivação dos funcionários. Vou mudar. Tá? Governança corporativa e impacto na motivação dos funcionários. Pronto. Esse aqui é mais ou menos, entre aspas, né, o seu título, o seu objetivo está bem relacionado a isso daqui, a sua pergunta, etc, etc. Tá? Você não vai apresentar uma teoria, você não leu nada a respeito, tá? Mas pensa comigo, você tem que começar e você vai ter que apresentar alguns conceitos, definições, construtos, frameworks, modelos e conclusões de outros trabalhos. O que significa isso? Vamos lá. Pensa no seguinte, pessoas, né, vão ler o seu trabalho e você, naturalmente, espera que essas pessoas sejam pessoas de conhecimento médio na sua área de formação, ok? Conhecimento médio. Então, de novo, vamos supor que eu vá ler o seu trabalho, eu sou na sua banca, tá? Ou sou um pesquisador. Eu sou formado em contabilidade, mas vamos supor que minha área não tenha nada a ver com governança corporativa, tá? E não tenha nada a ver com RH, gestão de pessoas, tá? Então não entendo também muito sobre questões ou teorias ali na área de motivação, tá? Mas eu sou um conhecedor médio, me formei em contabilidade e tal. Então, pensando numa pessoa, digamos assim, como eu, você vai ter que apresentar alguns conceitos, algumas definições, algumas explicações, né, para que eu não precise sair do seu trabalho para entender o seu trabalho, ok? Professor, então eu tenho que explicar absolutamente tudo, desde lá do que vem a ser a origem da contabilidade, a teoria das partidas dobradas, etc, etc. Não, porque, de novo, imagina-se quem vai ler o seu trabalho não seja um leigo, tá? Uma pessoa que não sabe de nada acerca daquele assunto, certo? Então é uma pessoa que já tem ele é conhecedor médio acerca do tema. Então você vai ter que clarear alguns conceitos para mim de governança corporativa, clarear para mim sobre alguns conceitos ali relacionados à motivação dos funcionários, etc, etc, tá? Então, essa seria, assim, entre aspas, uma segunda possibilidade de se fazer o referencial teórico. Tá? Então, professor, eu vou falar sobre o balanço de scorecard aplicado a micro e pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte. Seu referencial teórico vai ter que falar sobre o quê? Vai ter que explicar o que é o BSC, tá? Vai ter que explicar ali o que são indicadores de desempenho, tá? Que está relacionado com balança de scorecard. Também você pode ali colocar e explicar algumas definições, tá? Do que é uma pequena, grande microempresa, já que o seu trabalho é na microempresa. Tá? Então é mais ou menos essa lógica. Professor, eu vou fazer um trabalho onde eu quero medir quais são os fatores que mais, digamos assim, estressam um professor. Né? Quais são os fatores que mais desmotivam o professor a trabalhar, certo? Então tá. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um questionário, eu vou entrevistar 100 professores, eu quero levar um questionário para ele, tá? E nesse questionário ele vai responder para mim, vai marcar. Por exemplo, carga de trabalho. Me desmotiva. Ou não, eu não tenho esse problema. Ou desinteresse dos alunos. Desinteresse, isso me desmotiva um pouco. Tá? Então ele vai marcando aqui, né? Marcando aqui o questionário. Só que você concorda comigo que para você construir esse questionário que você vai fazer,
Você não tem como você, entre aspas, partir do nada. Não, eu vou criar um questionário aleatoriamente. Tá? Não, você não vai fazer isso. Você vai precisar de o quê? De um framework. Ou seja, você vai precisar de um trabalho anterior, onde alguém já falou ali sobre, fez um levantamento e disse quais são as principais dificuldades que o professor pode ou não enfrentar, quais são as principais dificuldades que um professor que pode ou não desmotivar um professor. Aí você tem lá o seu questionário, você vai na literatura e você percebe que, olha, o trabalho de fulano, ok, lá de 1980, ele é digamos assim, um plano de fundo que eu posso utilizar, ele é um framework que eu posso utilizar, ele é uma estrutura que eu posso utilizar, porque ele foi muito validado, ele foi utilizado em várias pesquisas, ele, comparando com outros modelos, ele é muito completo, etc, etc, etc. Então, você provavelmente um tópico que você criaria lá no seu referencial teórico seria, já que você, nesse outro exemplo que eu estou dando, né, você vai fazer uma pesquisa para levantar quais são as possíveis desmotivações do professor, um dos seus tópicos seria apresentar o framework acerca desse tema, ou seja, possíveis causas de desmotivação dos professores. Pronto. Ou causas de desmotivação dos professores. Ok? E aí, nesse seu referencial teórico, você desenvolvendo a ideia e colocando até pode fazer uma evolução histórica. Você pode falar, olha, os primeiros trabalhos a tratar sobre o tema foram esses, até que a gente chegou nesse daqui. Ok? Outra coisa também muito comum, a questão de modelos, né? Modelos. O que os modelos fazem? Né? Eles tentam explicar a realidade. Tá? Então, uma representação da realidade. Então, a gente tem lá, por exemplo, o modelo de competitividade de Porter. Né? Ele diz lá o modelo de concorrência dele diz que há 5 forças que exercem e pressionam as empresas e aquilo dali impactam, né, no desempenho dela, ou seja, o desempenho daquela empresa vai estar sendo influenciada por essas 5 forças que Porter, né, que é conhecido na literatura como 5 forças de Porter, ok? Ah, professor, eu quero ver se isso realmente acontece ou não, se as empresas concordam com isso ou não, tá? Então, o que você vai fazer? Você quer fazer entrevistas e você vai utilizar esse modelo, os temas que estão nesse modelo como pano de fundo, e você vai ter que falar sobre as 5 forças de Porter. Tá? Ou outro exemplo, os fatores condicionantes da gestão de custos interorganizacionais. Então, eu vou numa empresa e eu quero saber se aqueles fatores condicionantes que determinam, né, se uma empresa consegue ou não aplicar a gestão de custos interorganizacionais, eu quero ver se, na realidade, se de fato aquilo acontece ou não. Então, eu vou fazer um roteiro de entrevista, um questionário, e esse meu questionário vai abordar o quê? Os fatores determinantes da GCI. Então, lá no meu referencial teórico, eu vou ter que explicar o que é gestão de custos interorganizacionais. Ok? E aí, eu coloquei aqui dentro do tópico 2, né, apresentar uma evolução histórica. Então, você pode vir falando, mostrando como aquele tema se desenvolveu. Determinar o estado da arte. Estado da arte é um conceito comum nos livros de literatura, que eles dizem o seguinte, tudo que se sabe sobre determinado tema. Então, você pode se propor no seu referencial teórico a fazer isso. Dizer tudo que se sabe sobre um tema X. Tá? E formulação de hipóteses também é comum. Só que o que acontece? Para a gente, né, agora falando para os meus alunos de TCC, a gente colocou as nossas hipóteses lá na introdução, com uma opção nossa, tá? Porque a gente, no TCC, né, os meus alunos, não exigem uma discussão muito aprofundada para que ele coloque as suas hipóteses. Contudo, é muito comum lá no referencial teórico, geralmente nas teses, o pesquisador cria um tópico e fala tudo que se sabe sobre aquele determinado assunto, e no final ele fala, olha, baseado em tudo isso que eu falei, a minha hipótese é essa, ok? Então, o referencial teórico também pode ter essa característica, mas isso para o TCC, não, ok? E por fim, tá? Eu vou marcar aqui, por fim, pesquisas
semelhantes barra comparáveis. Tá? O que significa isso? Você faz uma busca de trabalhos que você considera semelhantes ou comparáveis com o seu. Então, professor, eu vou fazer um estudo bibliométrico sobre o tema tal. É interessante eu fazer uma busca e encontrar outros trabalhos bibliométricos no mesmo tema? Sim, é muito interessante. Professor, eu devo esconder esses trabalhos? Não, pelo contrário, você deve apresentar esses trabalhos, tá? Então, você vai fazer um bibliométrico sobre um tema X e você faz uma busca e encontrou outros 5, ok? Alguns, obviamente, né, mais antigos, tá? Que os seus, que você pretende fazer, obviamente, já que ele está publicado já, né? Talvez não tão completos como você quer fazer, certo? Você pega, professor, eu encontrei 5, 6, 7 trabalhos. Você pega, faz uma sessão no seu referencial teórico que você chama essa sessão de pesquisas semelhantes ou pesquisas anteriores. E você debate e vem colocando os resultados, tudo que se encontrou acerca daquele tema. Por quê? Porque lá nos seus resultados, tá? Quando você for, você vai ter digamos assim, uma subseção onde você vai apresentar e outra onde você vai discutir, tá? E nessa discussão dos resultados, você obrigatoriamente deve pegar o seu trabalho e comparar com outros da literatura, certo? Você obrigatoriamente deve fazer isso, certo? Então, o que acontece? Eu encontrei uma resposta ou um resultado X e eu digo, olha, baseado nesses outros trabalhos, o meu trabalho concorda ou converge com esses, certo? Ou você também pode dizer o contrário, o meu trabalho diverge. Ou então, observa-se um crescimento em tal variável até o ano X. O meu trabalho já mostrou um pouco diferente, certo? Então, o meu trabalho já não mostrou que essa tendência acabou, ou que essa tendência diminuiu, ou que essa tendência se acentuou. Tá? Então, sim, é interessante, é necessário, é correto que você apresente trabalhos semelhantes. Então, de novo, professor, vou fazer um trabalho sobre balança de scorecard ou quais são as ferramentas de gestão mais utilizadas pelos empreendedores, pelos pequenos empreendedores. Quais são as ferramentas de gestão mais utilizadas? Esse é o seu trabalho. O que você vai fazer? Você vai buscar trabalhos semelhantes aos seus e vai falar assim, professor, eu encontrei outros 10 trabalhos. Ótimo. Então você coloca e vem fazendo um debate com esses trabalhos, colocando o que eles acharam, o que eles concluíram. Professor, eu encontrei um trabalho lá do Rio Grande do Sul, um trabalho de Brasília, um trabalho de Santa Catarina, um de São Paulo. Ótimo, maravilha. Tá? Vamos ver se esse lugar, o resultado que a gente encontrou aqui na nossa realidade, se converge, se diverge, se concorda, se discorda com os outros. Certo? Então, sim, é muito interessante. Então, resumindo aqui, professor, o que seria um referencial teórico assim sensacional, incrível, perfeito? Que você falasse sobre teoria, certo? Depois explicasse todos os conceitos, definições, construtos acerca de temas relacionados ao seu trabalho. E, por fim, apresentar pesquisas semelhantes e comparáveis. Esse seria o referencial teórico perfeito. Tá? Professor, eu quero fazer um TCC ali legal, correto, né? Quero passar, mas eu sou obrigado a falar de teoria? Não. Então, no seu caso, o que você deveria fazer? Você deve fazer, aluno de graduação. Você deve apresentar essas conclusões, modelos, frameworks, conceitos, definições e construtos do que esteja relacionado ao seu tema. Tá? Então, vou falar de novo sobre a legislação acerca das criptomoedas e eu também falo sobre riscos financeiros. Tá? Então, seu trabalho fala de criptomoeda, fala de legislação acerca do tema, né? E fala também de riscos, tá?
Opa, então provavelmente nessa seção 2 aqui, ó, onde eu falo que você deve apresentar conclusões de outros trabalhos, modelos, explicar os modelos, né, frameworks, conceitos, definições e construtos, você provavelmente vai explicar o que é a criptomoeda, tá? Você daqui na legislação você vai dizer quais, fazer uma evolução histórica acerca das leis. Então, olha, a primeira lei que saiu sobre o tema foi, não sei, não faço a mínima ideia, tá? Mas só um exemplo, foi em 2000, aí teve uma outra lei que saiu em 2005, outra lei que saiu em 2010, etc, etc, tá? Também o que vem a ser esses riscos relacionados com a moeda, o que já sabe, tá? Aí você fala o seguinte, olha, além disso, eu encontrei outros trabalhos que já falam sobre criptomoeda. Ótimo, o que eles dizem? Quais são os resultados deles? Vocês vão colocar aqui, nessa sessão, tá? Então é isso. De novo, extremamente completo, levaria essas três coisas. Discussão teórica, explicar os conceitos e apresentar pesquisas semelhantes. Para TCC, vai ser isso bem daqui, tá? O item 2 e o item 3, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar, vou dar algumas dicas e depois a gente vai fazer na prática. Eu vou pedir que os alunos digam qual o título e o objetivo, e a gente vai meio que desenhar aqui minha sugestão do referencial teórico de vocês. Tá? Então vamos aqui para a próxima sessão, que seriam as dicas, ok? E depois a gente apresenta alguns exemplos na prática, tá? E aí os alunos, a gente tenta fazer aqui sugerir o referencial teórico de alguns alunos. Então vamos seguindo. Primeiro, não utilizar um único título intitulado, um único capítulo, né, intitulado referencial teórico. Tá? Professor, então, depois da minha introdução, eu coloco lá referencial teórico e saio falando, sabe? Falando tudo que eu sei sobre o... Não, não é assim. Tá? Você abre, pode sim, coloca lá referencial teórico e embaixo você já coloca um título para aquele referencial, para aquela seção, melhor dizendo, que deixe claro para o leitor sobre o que vai ser falado. Ok? Então, não é para colocar lá referencial teórico e sair falando, e também não é para colocar lá, sei lá, referencial teórico 1, referencial teórico 2, não. Referencial teórico e a subseção já é o tema. Então, professor, vou falar de teoria da aglomeração, coloca teoria da aglomeração. Quero falar sobre criptomoedas, como o exemplo que eu dei anteriormente. Então, você vai abrir uma seção, criptomoedas ou criptomoedas no cenário brasileiro. Pronto. Então, resumindo, qual é o título das subseções? São títulos que deixem claro sobre o que você vai falar, ok? Seguindo, citar trabalhos que sejam úteis para a compreensão do trabalho e para o debate. Ok, já expliquei isso bem. Isso se dá, pois, numa sessão posterior, você vai ter que confrontar os seus resultados também. Ok, já falei isso daqui. Seguindo, citar os principais autores da área. No referencial, tá? Ou em qualquer citação que você vai fazer, é importante que você cite boas referências, digamos assim. Né? Eu diria até que esse tópico daqui está bem relacionado com esse daqui. Tá? Então, você deve evitar, né, citar no seu trabalho o quê? Livros, você evita. Teses, também. Dissertações, artigos apresentados em eventos, leis, documentos não científicos, blog, revista, etc, etc. O que é uma boa citação, né? Ou o que vem a ser uma boa citação? Artigos publicados em periódicos, ok? Artigos publicados em periódicos. O ideal é, de novo, citar artigos publicados em periódico e essas outras referências que eu falei, que são chamadas de referências cinzas, tá? Você deve evitar o tanto quanto possível. Mas, professor, para falar de um tema tal, de uma teoria tal, eu obrigatoriamente tenho que citar um livro que foi onde esse autor apresentou essa teoria nesse livro. O que é que eu faço? Então, você vai citar o livro. Tá? Professor, tem aqui uma tese, essa tese ela tem tudo a ver com o meu trabalho, não tem como dissociar, então você vai citar a tese. Professor, tem uma lei, tá? Eu vou falar de um tema que tem uma legislação por trás, você vai ter que citar as leis, ok? Então, de novo, uma coisa é o que você, digamos assim, deve dar preferência total, absoluta, que é citar artigos publicados em periódicos. Tá? Mas sim, você pode citar as outras coisas.
evitando o tanto quanto possível, tá? De novo, você pode ter ali alguns trabalhos que você não tem como não citar, por exemplo, livros seminais ou livros clássicos, tá? Então tem um livro, esse exemplo que eu dei aí do Porter, do modelo dele, ele publicou no livro. Então, naquele tema, ele é um livro assim clássico, tá? Você vai falar de uma teoria onde o autor vem lá de 1919, tá? E aí ele fez o trabalho também na forma de um livro. Você vai ter que citar. Então, você deve buscar citar os principais autores da área, tá? Professor, o que seria assim agora, deixando esses trabalhos clássicos e seminais para trás que eu já entendi, tá? Já entendi que eu tenho que citar os maiores acerca de um tema. Agora, vindo para os trabalhos atuais, quais seriam eles que você tem que citar? Aí, de novo, artigos publicados em periódicos, bons periódicos. No caso do Brasil, você analisa o Qualiscaps, que eu já ensinei para vocês. No caso internacional, você analisa o Índice de Competitividade, que é o JCR, né, o JCI, você analisa. Tá? E também é interessante colocar um corte dos últimos 5 anos para cá, ok? Tem alguns periódicos que você vai submeter seu trabalho que eles colocam nas normas deles especificamente que, por exemplo, 75% dos trabalhos citados no seu trabalho obrigatoriamente tem que ter 5 anos ou menos. Tem alguns periódicos que fazem isso. Ou seja, eu não quero ouvir história antiga, eu quero ver o que é recente. Tá? Então, de novo, essa é outra sugestão. Você busca os principais autores de uma área, tá? Como também os bons trabalhos atuais. Os bons trabalhos atuais. Tá? Quando for realizar uma citação indireta, o pesquisador deve tomar cuidado para não deturpar, modificar ou criticar. Então, o que é essa citação indireta? É aquela que você lê o trabalho dele e você, digamos assim, teve uma interpretação, né, ali, leu vários trabalhos diferentes e você coloca ali as suas palavras, ou seja, você não coloca a citação entre aspas, ou seja, você não coloca a citação literalmente. Cuidado, tá? Cuidado para você não deturpar, não modificar, tá? Você não criar ali uma interpretação que não é correta, ok? Guardar postura de isenção. No referencial teórico, de novo, você não coloca, entre aspas, quer dizer, opiniões você não coloca nunca, né, no trabalho. Opiniões você não coloca nunca. Mas no referencial teórico, às vezes alguns alunos podem pensar o seguinte: não, eu posso ir interpretando e tirando conclusões já. Não, não é isso. Você tem que ler e de maneira isenta você coloca, olha, segundo o autor X, isso é assim, segundo o autor Y, isso é assim, etc, etc. Você até pode, entre aspas, discordar de um autor X, tá? Só que você vai debater esse argumento dele com outro trabalho, ok? Então, o autor X, né, lá do ano 2000, disse que na contabilidade isso é assim. Entretanto, o autor Y, de 2005, fez uma análise, um outro estudo e encontrou um resultado diferente, ok? Ou seja, você está colocando os autores para conversar, mas os seus achados não. Seus achados só vão, a sua fala para a ciência, a sua fala para o conhecimento, só vai acontecer com os seus resultados. Os seus resultados são as suas falas, tá bom? Evitar referências cinzas, já falamos. E utilizar sempre a redação científica, linguagem acadêmica, tá? Professor, o que vem a ser isso? Eu fiz um vídeo e coloquei aqui no canal, tá? No YouTube, explicando detalhadamente o que vem a ser essa linguagem científica, o que vem a ser a redação científica ou redação acadêmica, depende do livro de metodologia que você lê, ele coloca uma linguagem de uma forma ou de outra. Tá? Então, recomendo que vocês deem uma lida nesse material. Tá? Muito importante ler, aprender o que vem a ser essa redação científica antes de escrever. Tá? Obviamente, você já deve ter feito outras partes do trabalho, como a introdução e tudo, mas o referencial teórico, vocês vão escrever bastante. É interessante para depois não ter que voltar e fazer tudo de novo.
ok? Então, deem uma olhada nesse material. Mas, basicamente, é aquela linguagem coesa, com a linguagem denotativa, nunca conotativa, né? Ou seja, não usar figuras de linguagem, objetiva, impessoal, escrever na terceira pessoa do singular, né? Etc, etc. São várias dicas que eu dou nesse vídeo e vocês vão assistir, tá? Recomenda-se que o referencial tenha entre 2 e 3 tópicos e que tenha entre 6 e 9 páginas, considerando o espaçamento de linhas de 1,5. Né? O que é isso, professor? Você seleciona aqui, ó, clica aqui com o terceiro botão do mouse, vai colocar aqui parágrafos. O espaçamento entre as linhas pode ser simples ou 1,5. Vou modificar. Esse aqui é simples, esse aqui é 1,5. Estão vendo? Ó? Simples aqui embaixo e 1,5. Obviamente, 1,5, né, o seu texto fica maior. Então, considerando o espaçamento 1,5, você vai criar, geralmente, entre 2 e 3 tópicos, e o seu trabalho vai ter entre 6 e 9 páginas. Tá? Seria basicamente isso. Agora, eu vou só mostrar aqui um material. Vamos ver como que outros trabalhos fizeram os seus referenciais teóricos. Ok? Então, eu separei aqui alguns trabalhos, ok? Bem aleatoriamente, tá? Peguei lá do nosso banco de teses e dissertações da UNB. Então, vamos só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. A gente tem aqui esse trabalho, efeitos do ciclo de vida das empresas e de crises financeiras sobre a qualidade da informação contábil. Ok? Vou até copiar aqui. Vou colar aqui numa parte de um outro documento, só para eu não esquecer. Então, aqui é o trabalho. Vou colocar aqui sumário. Sumário. Vamos ver o que ele fala. Então, ele tem aqui a introdução, tá? E aí ele tem aqui o referencial teórico dele, ok? Vamos relembrar o título do trabalho dele. O título do trabalho dele é Efeitos do ciclo de vida das empresas e de crises financeiras sobre a qualidade da informação contábil. Então, ele está falando aqui da qualidade da informação contábil, ciclos de vida das empresas, crises financeiras. São basicamente esses 3 temas, tá? Então, vamos ver aqui. Ele fala, o primeiro tópico dele, qualidade da informação contábil. Ok? Ou seja, esse termo bem aqui está lá no título do trabalho dele. O item 2, no referencial teórico dele, ele coloca ciclo de vida das organizações. E lá no título dele tem ciclo de vida das empresas. O tópico 3 aqui, crise financeira, causas e consequências. E lá no título dele tem também essa expressão, crises financeiras. Ok? Certo? Então, professor, no referencial teórico, os tópicos vão estar ali iguais, ou o que está no título tem que estar aqui no referencial teórico? Não é essa a lógica, esse é só um exemplo. Tá? Obviamente, tem algumas partes do seu trabalho que obrigatoriamente tem que estar completamente alinhados. Tá? O título, a pergunta, o objetivo. Né? Você não vai fazer um título nessa direção, um objetivo nessa direção. Então, são bem entrelaçados, ok? Logo, objetivo, o título, que estão entrelaçados, também vão estar ali próximos ou entrelaçados ao referencial teórico. Já que você vai falar, o título do seu trabalho é sobre um tema, aquele tema, o seu objetivo é sobre aquele tema, referencial teórico também vai ser sobre aquele tema. Agora, a lógica para artigo científico é a mesma. Artigo científico, dissertação, tese, TCC, tudo faz parte tudo é um trabalho científico. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, gestão de custos interorganizacionais, o estudo bibliométrico. Tá? Qual seria o referencial teórico? Vamos ver. Eu vou falar de gestão de custo interorganizacional, então faço uma contextualização. Na sequência, pesquisas anteriores. Ok?
Problemas percebidos pelos professores na docência em administração. Então, a gente tem aqui problemas percebidos, docência em administração. Vamos ver o referencial. Ciclo de vida ciclo de vida profissional do professor da carreira docente. Eu venho falando. Analisei vários, digamos assim, frameworks. Então, tem um trabalho lá de 69, tem um trabalho de 82, tem um trabalho de 85, tem um trabalho de 87, de 89, 90, olha só, até 2011. Então, todos esses trabalhos são modelos de ciclo de vida profissional. Então, o que é um modelo? Representação da realidade. Cada autor aqui diz o seguinte, olha, eu divido esses problemas em 3 fases. O outro diz, olha, eu divido em 4 fases, eu divido em 5 fases, etc. Então, eu li todos eles, né? E aqui na frente eu digo qual que é o mais utilizado pela literatura. E aí foi ele que eu utilizei para construir o meu referencial teórico. Então, essa é a lógica. Tá? Deixa eu ver aqui mais um. Gestão de custos interorganizacionais, análise da aplicabilidade em uma rede de supermercados. Então, você vem aqui, obviamente, uma seção para gestão de custos interorganizacionais e quais são esses fatores condicionantes. Já que eu quero fazer uma aplicabilidade, quais são aqueles fatores condicionantes, ou seja, os fatores que devem ser considerados que permitem a aplicação ou não. Ok? Então, essa é a lógica. E aqui na sequência, estudos similares acerca do tema. Tá? Seria basicamente isso. Agora, quem aí quer falar ou mostrar a introdução e a gente decidir o referencial teórico junto, senão eu vou abrindo aqui aleatoriamente. Então tá aqui, ó, vamos lá. A gente tem um trabalho aqui das colegas, né? Então você vai ter que fazer o seguinte, olha, qual é o perfil da produção científica? Então você vai fazer uma bibliometria, né? Você vai botar aqui primeiro, terceiro, né? Botar aqui, ó, pesquisas anteriores, tá? Esse aqui é o tópico 3 do referencial teórico de vocês. Bota aqui antes as leis e botar aqui. Eu acho que tem duas ou três bibliometrias aqui nessa disciplina. Podem copiar e fazer igual, tá? Vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. O primeiro tópico do referencial teórico. O primeiro tópico do referencial teórico são as leis da bibliometria, tá? Pois pronto, você vai baixar, vai ver quem elaborou primeiro, quem elaborou cada uma e vai discorrer, tá? A segunda é o tema em si, contabilidade ambiental, né? Ambiental. Você vai explicar ali os conceitos, quem são os principais autores, quais são os principais modelos, etc. E por fim, pesquisas anteriores, ok? Esse bem aqui é o referencial teórico de vocês. Vocês vão falar primeiro das 3 leis da bibliometria, segundo, do tema específico, se for contabilidade ambiental. Pessoal, eu posso abrir subtópicos? Pode, não tem problema não. 2.1, 2.2, acho interessante falar contabilidade ambiental primeiro no mundo, depois no Brasil, tá? Brasil maiúsculo aqui, etc. Não tem problema não, tá? Mas, basicamente, essas 3 aqui. Falar das leis da bibliometria, falar do tema específico, contabilidade ambiental, social, seja o que for de vocês, e outro, pesquisas anteriores. Bibliometrias, revisões bibliometrias não aleatoriamente, tá? Bibliometrias no tema de vocês, tá? Ou revisões da literatura no tema de vocês, tá? Ou pode ser também ensaios teóricos também, porque todas essas pesquisas são pesquisas que tentaram ou organizar ou sugerir novas pesquisas. Então, seriam semelhantes, tá? Então, basicamente isso. Carolina, Joane, Esther. Deixa eu botar aqui. A pergunta é: quais são as práticas de responsabilidade social mais utilizadas? E levantar quais são as práticas de responsabilidade social mais utilizadas por instituições financeiras.
Práticas de responsabilidade social. Identificar as instituições financeiras envolvidas na atividade. Vocês viram lá que aquele exemplo de trabalho que eu dei, eu botei aqui, ó, problemas percebidos pelos professores, certo? Dificuldades. Então eu quero levantar, eu quero fazer um questionário. Você lembra que eu falei que eu mostrei para vocês? Eu quero fazer um questionário sobre esse tema. Então, professor, você vai criar todos os possíveis problemas ou não? Não, não vou fazer isso. Eu vou ver os modelos que já existem. Então, eu fui lá na literatura e encontrei todo aquele quadro que eu coloquei lá, né? Com uns 15 trabalhos. Então, 1969, 1982, 1985, etc, etc. Então, vocês têm que fazer um trabalho semelhante, tá? Vocês têm que botar aqui, ó. A primeira seção é práticas de responsabilidade social. E o segundo pode ser instituições financeiras. Tá? Vocês vão pegar aqui, ó, o que são práticas de responsabilidade social. As práticas de responsabilidade social começaram principalmente com tais trabalhos, começou a ser falado na época X. Hoje existe uma lista, o autor lá em 1950 listou 10 possíveis práticas que a empresa podia fazer, em 1960 essas práticas aumentaram, agora em 2022 são tais práticas, etc, etc, para você falar quais são as práticas. Você não vai chegar na empresa e falar assim, ó, quais práticas vocês executam, quais práticas vocês exercem. Não, vocês vão levantar na literatura e falar assim, olha, existem aqui 30 possíveis práticas. Você vai chegar para ele e falar assim, ó, dessas 30, quais você pratica? É assim a lógica, tá? Então, antes você tem que ver o referencial teórico. Então, você vai fazer uma busca sobre práticas de responsabilidade social e vai desenvolver aqui, colocar os conceitos, ver como esse conceito aqui se desenvolveu. Ok? Levantar quais as práticas de responsabilidade social mais utilizadas nas instituições financeiras. E o outro conceito é instituição financeira. Tá? O que é instituição financeira? De novo, um conhecedor médio. Instituição financeira, sei lá, um banco. É um banco. Aquele pessoal que faz microcrédito também, né? Não sei, talvez. Ou seja, um conhecedor médio, ele sabe ali mais ou menos o que é, ok? Só que você vai deixar mais claro, olha, as instituições financeiras são tais, as instituições financeiras, aí vocês vão fazendo as delimitações, né? Vamos supor que aqui na introdução vocês vão deixar mais claro ainda, delimitar mais, tá? Então, as instituições financeiras das empresas listadas na bolsa, acho que é isso, né, que vocês tinham falado antes, se eu não me engano. Relatórios de responsabilidade social. Não é isso? Então, seria nesses 3 campos aqui, ó. Pesquisas anteriores também é bom. Pesquisas anteriores, tá? Vocês veem aqui, se não dá para fundir 2, tá? Instituições financeiras e aqui dentro 2.1, relatórios de responsabilidade social de instituições financeiras. Ó, acho que assim fica bom, ó. Ok? Anotaram aqui? Tá, então vamos seguir aqui. Igor, Iderlane e Rogério, estão aí? Quais fatores influenciam a evasão, tá? E qual o coeficiente dos alunos que evadem do curso de Ciências Contábeis? Legal. Sem sombra de dúvida. Evasão. Eu não sei se chama evasão escolar para faculdade, sei lá. Evasão educacional, evasão do ensino superior. Não sei o que os pedagogos usam, não. Dá uma olhada no termo mais adequado, tá? Evasão do ensino superior, tá? Um tema bem... Com certeza vai encontrar muita coisa aqui. É esse mesmo, então ótimo. Evasão do ensino superior,
Perfeito. Vocês vão encontrar muitas pesquisas anteriores, pesquisas semelhantes. Professor, pesquisas que analisaram o curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Delta. Não. Pode ser alunos de outras universidades federais, tá? Privadas, eu acho que é outro perfil, não? De universidades federais do curso de Ciências Contábeis. Então, pesquisa semelhante seria outras universidades federais do curso de Ciências Contábeis também, né? Ciências Contábeis. Professor, mas aí eu só encontrei 2 trabalhos e não faz tanta diferença, por exemplo, se é um aluno de contábeis, economia, administração. Acho que não. Então, tenta contábeis, vê o que encontra. Encontrou pouco, adiciona cursos semelhantes, né, digamos assim, da mesma área, administração, economia. Professor, encontrei 50 trabalhos que falam sobre universidades federais no curso de Ciências Contábeis. Encontrei 12, 10, tá bom, pode parar por aí, tá? Ah, pessoal, só encontrei 2. Não, 2 está muito pouco. Então, vamos aumentar isso daqui, né? Pessoal, só encontrei 4, aumentando isso aqui. Não, então apaga tudo e coloca só evasão do ensino superior nas universidades ou nas outras universidades. O perfeito é, sim, Universidade Federal e Ciências Contábeis. Cadê? Aqui, ó. Esse é o perfeito, né? Pessoal, encontrei poucos. Encontrei 2. Não, 2 é muito pouco. Então, adiciona administração, contabilidade, economia. Tá? Agora, se vocês tiverem uma teoria por trás, não faço a mínima ideia de qual seria, tá? Mas pesquisem, tá? Pesquisem. Tá? Quando vocês pegarem, por exemplo, 5, 10 trabalhos que falam sobre evasão do ensino superior, dá uma lida no referencial teórico deles. Aí vocês verem assim, olha, esse autor aqui falou da teoria tal, é interessante. Ela ajuda a explicar a evasão do ensino superior. Dá uma lida rápida na teoria, vê se encaixou, você encontra aqui, coloca aqui, ó. Tá? Eu acho que tem, porque é um tema assim, tá? Que envolve muitas áreas, isso aqui está relacionado com pedagogia, ok? Eu acho que vocês vão encontrar, sem muita dificuldade, tá? Alguma teoria por trás. Como que eu vou encontrar, professor? De novo, baixe os trabalhos que falam sobre isso, pesquisas semelhantes, deem uma lida no referencial teórico. Se vocês encontrarem a teoria, 2, 3, que vocês concordarem, adiciona ela, o trabalho de vocês fica bem legal, tá? Se não, a princípio é isso, evasão do ensino superior e pesquisas semelhantes, tá?